características do vinho. As 5 características. Na verdade, para qualquer pessoa, para poder se situar, para poder escolher um vinho, para poder fazer a harmonização, tem que entender o básico do vinho, que são essas 5 características, tá? Dessa maneira, é conseguir ter um pouquinho mais facilidade na hora de escolher. Então, a acidez, que para mim é a alma do vinho, eu já falo aí, né? Ele é o principal atributo, que ele contribui para o sabor do vinho, né? Então, a acidez é quando aguar a nossa língua lá no final e vai descer bastante aguada lá no final da garganta. Então, a acidez ele deixa a boca aguada, tá? É essa a característica principal quando você tomar um vinho ácido. Vinhos brancos, vinhos espumantes principal, e vinhos tintos também tem acidez, claro, um pouquinho menos do que nos vinhos brancos e espumantes. Mas a acidez, para mim, é a alma do vinho, tem que estar presente sempre. Segundo lugar, o tanino. O tanino ele é uma substância natural encontrada, tá, na própria uva. Em outros alimentos também tem, tá? Não é só na uva, mas na uva é muito forte, fica principalmente na casca da uva, tá? E o tanino, ele não é um sabor, ele é uma percepção. Então, é como se fosse a banana verde. Ele vai dar uma amarradinha na boca, ele seca a boca. Então, diferente do acidez, que ele vai aguar a nossa boca, o tanino vem e seca a boca. E muita gente não gosta do tanino, que fala, ai, o vinho amargo. Quando eu falo vinho amargo, principalmente são os vinhos que tem muito tanino, tá? Para quem gosta dos muitos, né, bastante tanino, vai gostar então aí dessa parte que seca a boca, deixa, né, como se fosse adstringente. E por isso é importante a gente não gelar muito os vinhos tintos, tá? Porque se a gente deixa o vinho tinto abaixo de 16, 17 graus, a gente não vai sentir essa percepção do tanino e vai amargar a nossa boca. E a gente não quer isso. Para quem gosta do tanino, sabe que o tanino não amarga a boca, né? Só vai secar a boca. Então, incrível. O tanino também tem. Acho que a maioria, quem gosta dos vinhos tintos, ama os taninos, né? Aqueles Malbecs, o Taná. Esses têm muito tanino. A gente aprendeu na outra semana, quando eu falei da escala das uvas, né? Então, quando tem muito tanino, tá lá em cima na régua, dos vinhos encorpados. Depois vem o álcool. O álcool, né? Ele é super importante para levar o aroma. Ele é o transporte, na verdade. Ele que vai fazer essa percepção dos aromas do vinho, tá? Então, o álcool também tem. Quanto mais álcool, mais tempo ele passou por barrica de carvalho, por exemplo, tá? Então, a gente tem vinhos de 10% de álcool, até um pouquinho menos, você vai encontrar vinhos de 8%, e aí vai até 16 graus, um vinho normal, que eu digo, sem ser fortificado, e os fortificados chegam aí a 21, 22 graus, que são os vinhos do Porto, por exemplo, né? Eles têm mais álcool do que os outros vinhos. Corpo do vinho. O corpo, a gente tem vinhos leves, médio corpo e encorpados. E como é que a gente identifica isso? A gente pode ver na coloração. Então, quando a gente, principalmente os vinhos tintos, quando a gente inclina um pouco a taça com fundo branco, você coloca o dedo embaixo da taça, você vai conseguir ver. Se você consegue ver o seu dedo entre, né, atrás do vinho, você vai esperar um vinho leve. Se você vê mais ou menos, médio corpo, se você não consegue enxergar, você vai ver um vinho aí, você vai esperar um vinho super encorpado. E aí, eu costumo usar esse exemplo. É água e leite. Água e leite, os dois são líquidos na boca e o leite tem peso na boca, né? O vinho vai ser assim também, tá? Então, os vinhos bem leves é como se fosse uma água na boca e os mais encorpados você vai sentir o peso dele na boca, tá? Então, a gente tem também a escala dos vinhos leves, médio corpo e os encorpados. Então, para quem gosta dos vinhos mais levinhos, né? Principalmente. É que eu falo das mulheres, mas principalmente as mulheres, aqui eu não gosto dos vinhos muito leves, eu gosto dos mais encorpados, mas principalmente as mulheres, assim que você vê o vinho tinto e vê que ele é ralinho, assim, você vê o seu dedo ali atrás, pode esperar um vinho leve, tá? A doçura. A doçura é muito importante explicar, porque muita gente, quando a gente fala de doçura, fala, ai meu Deus, o vinho doce. Não é isso. O vinho, existe o vinho suave, vinho fino, como eu já expliquei aqui, né? O vinho fino é feito com as uvas que são feitas para fazer vinho. O vinho suave são vinhos que
são feitas com uvas que normalmente é melhor para tomar in natura, fazer geleia, né? E não para produção de vinhos. E aí, no final da produção dos vinhos suaves, é acrescentado açúcar, por isso ele fica tão doce. Mas a gente não está falando do vinho suave, estamos falando dos vinhos finos. E aí vem a doçura. Como assim a doçura, se não é colocado açúcar? Toda uva, toda fruta tem açúcar residual, né? E não é diferente nos vinhos. Então, por mais que a gente ache que o vinho é super intenso, é bem encorpado, ele tem uma certa doçura, sim. E isso é importante a gente descobrir quando a gente for na degustação. Por isso, a taça correta é importante. Então, aqueles vinhos super com muito tanino, um Malbec que a gente vai tomar, que ele é super encorpadão. Se a gente toma ele na taça certa, você vai conseguir sentir a doçura, sim, do vinho, tá? Então, a doçura, na verdade, vem aí do açúcar residual. Alguns vinhos têm menos, alguns vinhos têm mais, tanto por causa da uva, como no lugar que ele é plantado, né? Como a gente conversou também na semana passada, por exemplo, os Malbecs argentinos, né, em Mendoza é muito calor, então quanto mais sol faz na uva, mais açúcar ela vai ter, né? Então mais a doçura você vai conseguir sentir. Diferente de lugares muito frios, que você vai sentir mais acidez do que doçura no final da sua degustação, né? Então, quando você entende essas 5 características, fica um pouquinho mais fácil para você se orientar de modo geral para compra, para degustação, para harmonização.